Olá, eu sou a Liliana Bolos e vou ministrar a oficina Crítica em Música. A oficina é dividida em 4 vídeos. É uma oficina multidisciplinar de ideias, em que se discute textos críticos que foram publicados na imprensa sobre a cultura brasileira. Então, eu digo foram porque nossos textos são lá da década de 50. Nós estamos aqui diante de 4 imagens, vamos analisar um pouquinho. O primeiro assunto nosso é sobre a revista de música popular. Ela está aqui, é um facsímile, as 14 edições estão aqui, as 14 edições saíram de 1954 a 56. Depois nós temos aqui a imagem, que é a capa da primeira revista de música popular, que tem o Pixinguinha na capa, e em seguida a gente vai abordar o disco Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso, que é a parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E chegaremos até o LP de Chega de Saudade, do João Gilberto, que será o tema do nosso terceiro encontro, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo, falando, então, rapidamente sobre a palavra crítica, né? Então, nós vamos discutir alguns textos críticos, e a palavra crítica, a etimologia, vem do grego, krinein, que significa separar, realçar, diferenciar, quebrar. Então, ela está também relacionada a julgamento, a seleção. E o crítico, então, é aquele que quebra, separa em pedaços, né, o objeto, a música, uma obra, uma pintura, enfim, um livro. Para quê? Para analisar e procurar compreender. Não é função do crítico julgar, falar mal, censurar. Tá? Então, é importante trazer luz à obra. Enfim, eu acho que a crítica ela serve para ajudar as pessoas que leram o texto, e aí esse texto vai ajudar a gente entender melhor a música, a pintura, a obra, né? Então, ela traz um novo sentido para a própria compreensão do objeto, né? Vamos à revista. Os editores da revista foram o Lúcio Rangel e o Pércio de Moraes. E foi a primeira importante publicação no âmbito da música popular. Nunca tinha tido tanta gente que escreveu e discutiu sobre vários aspectos, vários gêneros da música popular. Então, muitos exemplos: Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos, Ari Barroso, Rubem Braga, Cláudio Murilo, Fernando Lobo, Sérgio Porto, JFG, Jorge Guinle, Almirante, Cruz Cordeiro, Silvio Túlio Cardoso, Marisa Lira, enfim, muita gente, muitos outros também. E o que nós tivemos aqui? Foi um importante veículo de informação da música popular brasileira. Principalmente, a gente pensa no Rio de Janeiro, né? Eles enviavam, sim, eu sei da história que eles enviavam para outros lugares, mas, na verdade, tudo estava concentrado mais no Rio de Janeiro. No editorial do primeiro número, o Lúcio Rangel escreveu: a revista de música popular nasce com o propósito de construir. Aqui estamos com a firme intenção de exaltar essa maravilhosa música que é a música popular brasileira. Ao estamparmos na capa do primeiro número a foto de Pixinguinha, saudamos nele, como símbolo, ao autêntico músico brasileiro, o criador verdadeiro, que nunca se deixou influenciar pelas modas efêmeras ou pelos ritmos estranhos ao nosso populário. Mas não nos limitaremos a tratar apenas da música popular brasileira. Algumas páginas serão dedicadas, em cada número, ao jazz, a grande criação dos negros norte-americanos. E aí,
eu gostaria de trazer aqui um texto do Mário de Andrade. Mário de Andrade escreveu sobre o Ernesto Nazaré. São 6 páginas. Bom, de onde saiu esse texto? Mário de Andrade morreu em 1945, a revista é de 54, mas ele escreveu esse texto, na verdade ele não escreveu, ele proferiu uma palestra lá na Sociedade de Cultura Artística em 1926. Ele falou sobre o pianista e compositor Ernesto Nazaré, porque era uma pessoa importantíssima e pouquíssimo valorizado. Nós estamos em 26 isso. Bom, como desdobramento, a palestra foi convertida em artigo e foi publicada em 28 na revista Ilustração Brasileira, e depois em 33 no livro do Mário de Andrade, Música, Doce Música, que é um livro, na verdade, que é uma compilação das críticas sobre música que o Mário escreveu nos jornais, né? Ele escrevia regularmente, então um livro maravilhoso. E aqui eu vou só ler rapidamente a primeira frase. Ernesto Nazaré já entrou na casa dos 60, porém, para lhe compreender a música, a vida longa dele quase não adianta nada. Foi temporão no piano sobre as carícias maternas e ainda ele veio... Aí ele inicia falando com quem Ernesto Nazaré tocou. Né? Desculpa, tocou não, estudou. Então, com grandes professores de piano, e aí ele veio discutindo, né? Falando das várias especificidades da obra dele, tanto de composição, quanto pianista, e quanto a discussão ali de gêneros, porque o Ernesto Nazaré foi uma pessoa que ele trouxe, no início, né, dos anos 20, uma grande... era muito prolífico, ele escreveu muitas obras, né? E obras importantes, que hoje a gente conhece, o Odeon, o Batuque, que é uma peça erudita. O Mário de Andrade, ele escreveu um outro texto ainda sobre o Ernesto Nazaré. Este realmente foi muito importante, eu acho que ajudou muito as pessoas a olharem para o Ernesto Nazaré não como um pianista ou pioneiro, que tinha gente que falava, né? Mas sim como um pianista de primeira linha e principalmente como um grande compositor brasileiro. Nós temos também excelentes trabalhos aqui dentro do texto, da revista, por exemplo, a Marisa Lira, o Guerra Peixe. O Guerra Peixe, ele escreveu sobre o Baião. A Marisa Lira é uma folclorista importante, já é autora também de livros, e ela, então, vamos pensar que ela escreveu 10 textos de 14 números, ou seja, os textos dela eram, na verdade, aulas, né? Ela, com muita pesquisa, e ela trazia, inclusive, partituras. Ela trazia exemplos musicais escritos, e ela escreveu, inclusive, também sobre o Ernesto Nazaré, Noel Rosa, Pixinguinha, a Chiquinha Gonzaga, o Joaquim da Silva Calado. Nós temos também Almirante. Almirante, ele foi um colaborador da revista, mas ele foi muito respeitado tanto pela atuação no rádio, como produtor ou mesmo radialista, quanto pela sua carreira artística, né? Como cantor, ele inclusive atuou com Carmen Miranda, o Braguinha, os Tangarás, Lamartine Babo. E na revista ele também foi alvo de crítica, mas uma crítica muito boa, né? Então, o Mário Facchini escreveu sobre o Almirante. Seu inigualável espírito de sistematização permitiram-lhe situar-se na posição de um dos maiores conhecedores da música popular do Brasil, sem medo
de erro. Podemos afirmar que não existe nenhum arquivo particular no país que possa ombrear com o de Almirante. Ele era ele era conhecido como enciclopédia porque ele sabia muito sobre a história da música popular. Tariq de Souza escreveu um longo prefácio, né, na facsímile aqui. Vamos lá. Ele disse que a revista de música popular trouxe, pela primeira vez, uma ampla discussão sobre música popular no âmbito do jornalismo, seja pela diversidade de seus colaboradores, quanto pela oportuna seleção de temas e seriedade das matérias. Mas deve-se certamente à projeção intelectual de Lúcio Rangel, que circulava nas melhores rodas da boemia e da cultura, a densidade estética da revista de música popular. É muito importante que a gente também perceba que tem uma outra dimensão. Nós encontramos lá dentro da revista intelectuais, pesquisadores, ao lado de jornalistas não especializados, os famosos cronistas, e também figuras proeminentes da sociedade. O Jorginho Guinle, por exemplo, ele escrevia sobre jazz, escrevia muito bem. Então, nós temos aqui uma polifonia de vozes que podem dialogar, apesar dos vários acordes dissonantes que possam existir sobre elas. Então, nós vamos agora para o próximo assunto, né? Até buscando, continuando ainda na década de 50. Nós vamos falar sobre o disco Canção do Amor Demais, de 1958, mas antes vamos falar da peça Orfeu da Conceição, que ela foi exibida no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1956. Inclusive, o cenário foi do Oscar Niemeyer. Bom, por que eu estou falando isso? Nós tivemos o nome do Lúcio Rangel aqui dentro, nessa parceria, super parceria que iria iniciar, né, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O Lúcio Rangel estava lá num bar, no Vilarinho, no Rio de Janeiro, com o Vinícius de Moraes, numa mesa, e o Vinícius estava falando para ele que ele já tinha escrito a história de Orfeu e Eurídice, né? A famosa história do mito, que ele deu o nome de Orfeu da Conceição, mas ele precisava de um músico, precisava de um compositor para colocar música na poesia do Vinícius. E aí entra o Tom Jobim. O Lúcio Rangel, na hora, né, chamou o Tom, convidou, enfim, apresentou, e vem aquela famosa história, né, que o Tom Jobim pergunta para o Vinícius, vai ter um dinheirinho aí? Mas é lógico, né? E aí começou essa primeira parceria, e a primeira música foi Se Todos Fossem Iguais a Você, né, que é dessa belíssima peça. Depois essa peça foi vertida em filme, uma produção franco-americana brasileira, 1959, foi em outra dimensão, né? No cinema. Então, a gente vai começar a falar sobre esse texto aqui, que vocês estão vendo que está difícil de ler, mas eu só coloquei aqui para falar para vocês irem lá no site do jobim.com, de lá que eu tirei, tá? É o texto de apresentação do disco pelo Vinícius de Moraes. Ele explica a parceria. Nem com este LP queremos provar nada, senão mostrar uma etapa do nosso caminho de amigos e parceiros,
no divertidíssimo labor de fazer sambas e canções, que são brasileiros, mas sem nacionalismos exaltados, e dar alimento aos que gostam de cantar, que é coisa que ajuda a viver. Então, eu acredito que essa dimensão menos historicista e mais estética que ele anteviu, e que realmente iria acontecer com a erupção, que foi o disco do Chega de Saudade. Então, nós temos aqui também, quando ele vai falar das composições, ele usa sambas e canções. Então, ele usa sambas e canções, né? O samba tem recebido características próprias na evolução do seu tempo, né? Então, o que a gente pode dizer? Quando ele fala, quando ele se refere a sambas, é porque o andamento são peças um pouco mais rápidas, e quando ele fala em canções, são as peças mais lentas, né? Só que, assim, nós também temos uma valsa, né? Luciano é uma valsa, está lá no disco. Ele não falou em nenhum momento na palavra valsa, então ele sempre se referiu a sambas e canções. E olha, vamos lá, como que ele finaliza, né? Então, aqui vamos dar uma olhadinha no último parágrafo do texto. Mas a diversidade dos sambas e canções exigia também uma voz particularmente afinada, de timbre popular brasileiro, mas podendo respirar acima do puramente popular, com um registro amplo e natural nos graves e agudos, e principalmente uma voz experiente, com a pungência dos que amaram e sofreram, crestada pela pátina da vida. E assim foi que a divina impôs-se como a lua para uma noite de serenata. Muito lindo, né? Vinícius de Moraes, falando da Elisete Cardoso. Nós temos aqui 13 obras. Então, temos músicas só do Tom Jobim, só do Vinícius, mas a maioria é da parceria deles, né? Eu vou mostrar para vocês a primeira gravação de Chega de Saudade. Vou trazer aqui a gravação do Chega de Saudade pela Elisete Cardoso. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de... Realmente nós estamos aqui diante de uma música que marca a moderna música brasileira, a gente pode dizer, né? Com a primeira gravação que nós temos é a gravação do Canção do Amor Demais. Depois nós vamos ter uma segunda gravação, logo em seguida, que é a do João Gilberto, mas vamos continuar no nosso disco. Temos aqui 13 canções, e aí vamos falar um pouquinho, né, no início do Chega de Saudade. O Vinícius, ele escrevia às vezes em jornais, né, fazia algumas crônicas, enfim, não era texto crítico, na verdade, eram comentários, eram reflexões dele, e no dia 29 de janeiro de 65, ele escreveu como que nasceu Chega de Saudade.
é um texto bem mais longo, eu tirei esse trechinho. Um samba todo em voltas, onde cada compasso era uma queixa de amor, cada nota uma saudade de alguém longe. Mas a letra não vinha. Fiz 10, 20 tentativas. Uma manhã, depois da praia, subitamente a resolução chegou. Queria, depois dos sambas do Orfeu, apresentar ao meu parceiro uma letra digna de sua nova música, pois eu realmente a sentia nova, caminhando numa direção a que não saberia dar nome ainda, mas cujo nome já estava implícito na criação. Era realmente a bossa nova que nascia, a pedir apenas, na sua interpretação, a divisão que João Gilberto descobriria logo depois. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. Meu trabalho de doutorado foi sobre a crítica musical da bossa nova, a recepção da crítica, né, pela crítica jornalística, e eu tenho esse livro aqui, o Bossa Nova e Crítica. Então, a pesquisa toda, eu fui em vários jornais e fui até o Instituto de Estudos Brasileiros, lá na USP, fui procurar lá no Estadão, ou seja, no suplemento literário do Estado de São Paulo, que a partir da década de 50 era uma publicação importantíssima, que saía uma vez por semana, e sobre crítica de artes, né? De várias artes. Bom, eu só achei um texto, e foi sobre o Canção do Amor Demais, e nós vamos ler um pouquinho. Vocês podem ler na minha tese, eu tenho um artigo também que saiu na Permuse sobre o Canção do Amor Demais, então se você colocar Canção do Amor Demais, Liliana Bolo, vocês acham lá na internet. Primeiro parágrafo. A Canção do Amor Demais obteve grande aceitação por 4 motivos. A música admiravelmente comunicativa de Antônio Carlos Jobim, a poesia de Vinícius de Moraes, a voz cálida e flexível de Elisete Cardoso e um registro sonoro dos mais perfeitos já produzidos. Primeira indagação: será música popular ou erudita? Daquela, possui todos os elementos de ritmo, imagens, motivos, colorido, menos o primarismo do conteúdo poético. Harmonia grosseira, defectiva e rudimentar. Música erudita ainda não é, muito embora algumas das melodias estejam próximas aos melhores Lieder. A singularidade dessas partituras reside na ambivalência situadas na muito imprecisa fronteira que permeia os dois gêneros. Então, estamos diante de um disco que está realmente na fronteira entre esses dois gêneros. Então, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Não, eu fiquei tão contente quando eu descobri esse texto, José da Veiga Oliveira. Ele coloca mais de uma vez o nome de Vinícius de Moraes com I, mas é com E. Olha os adjetivos que ele coloca para Elisete. Voz cálida e flexível. Não, é muito bom. Quando ele fala de Lied, então, Lied, das Lied, é canção em alemão, né? Lieder, então, melhores líderes são as canções, no plural. O que era Lied lá no romantismo alemão? Nada mais a gente considerava música popular. As pessoas faziam canções com letra, né? Canções com letra, e tocava. Então, ele traz essa ideia de que ele estava tentando trazer uma luz, tentando entender,
né? E ele colocou esses 4 momentos, né? Então, muito bom, sobre a música do Jobim, a poesia do Vinícius, a voz da Elisete e sobre registro sonoro, né? Então, gravações tinham uma ótima qualidade. Ao lançar um olhar à obra, o crítico José da Veiga Oliveira expõe sua dúvida diante da música que encontra no disco, ao mesmo tempo que propõe uma leitura construtiva sobre a suposta fronteira entre o erudito e popular. Oliveira questiona o pertencimento do disco. Primeira indagação: será música popular ou erudita? Ao propor uma questão e não afirmar, como a maioria dos críticos, né, faz, com pontualidade e agudez, em qual tipo de música esse disco estaria inserido. Porque ele mesmo teve dúvida, né, se estaria na música popular ou erudita, tanto que ele escreveu. Na primeira frase de sua crítica, Oliveira delineia os motivos pelos quais o disco tinha sido aceito. Então, tínhamos evidências, portanto, de que o crítico realmente tentou compreender a obra, e conseguiu. Também afirmou que, embora tenha elementos da música popular, como o ritmo, imagens, motivos, colorido, seu conteúdo poético e a harmonia estão mais para o outro gênero musical, situando a obra na muito imprecisa fronteira que permeia os dois gêneros. Nós vamos ouvir agora a modinha, tá? A primeira gravação da Elisete nesse disco. Tem uma outra gravação incrivelmente linda, é uma gravação da Elis Regina, que está no disco Elise Tom. Para o crítico, vamos ver o que ele escreve. Vamos ler, depois a gente ouve. Chegamos à modinha. Que a ninguém iluda o título despretensioso. Breve, concisa na forma. O conteúdo poético é antes trágico de um supremo desconsolo. Não pode mais meu coração viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. Qual segunda voz, paralela e subjacente ao canto, o violoncelo funciona magnificamente como apoio da linha melódica de uma intensidade expressiva que desafia qualquer descrição. Foi o que o crítico escreveu. Então, agora a gente vai ouvir vamos ouvir Modinha. Não pode mais meu coração viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. Violoncelo. Não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Oh, triste canção, sai do meu peito e semeia a emoção
que chora dentro do meu coração. Eu sou muito fã desse disco, acho que vale muito a pena a gente ouvir, né? Um disco que, cada vez que eu ouço, eu tenho uma abordagem diferente, né? Bom, vamos seguir, então. O Veiga Oliveira, ele afirma: por fim, a Canção do Amor Demais, que é a última música, que dá o título à coletânea, não destoa do caráter conciso, sentido e dolorido da precedente composição. Sobre fundo musical reticente, o violoncelo revela a infinita riqueza das suas possibilidades ao sustentar todo um edifício harmônico. Palavra e música dão-se idealmente as mãos. A obra de Vinícius Jobim é um marco da música brasileira contemporânea. Realmente, essa última frase, palavra e música dão-se idealmente as mãos. Muito bonito, muito bem analisado, um texto crítico longo. Vocês podem depois ler todo o texto lá no meu artigo, da Permuse. E aí, vamos lá. Apesar de tentar evitar equiparações entre obras definitivamente incorporadas ao patrimônio artístico universal, Oliveira profetiza sobre a dupla Jobim, sobre o qual só o tempo dirá de sua permanência no repertório. Ele escreveu isso, né? E parece que o tempo acabou mostrando que o crítico tinha razão, pois a parceria Jobim-Vinícius tornou-se uma das mais importantes da música popular brasileira. Tanto o texto do Vinícius de Moraes, na contracapa do disco, quanto a crítica do José da Veiga Oliveira para o jornal Estado de São Paulo reforçam a importância desse disco de Elisete Cardoso para o desenvolvimento da música popular brasileira. Ambos demonstram que a fronteira existente entre o popular e o erudito fica menos evidente por conta do alto grau composicional das canções, pela interpretação de Elisete Cardoso e pelos arranjos assinados por Jobim. Não por acaso esses dois textos de Vinícius e Veiga Oliveira são colocados aqui, lado a lado, a fim de que vários aspectos possam ser avaliados em Canção do Amor Demais. O primeiro, por ser um dos mentores do disco, autor de letras e de várias músicas, mas também pela representatividade que tem diante da cultura, de modo geral, né? Na capa do disco aparece ao lado do nome de Vinícius de Moraes o termo poesia ao invés de letra, da mesma forma que o seu texto na contracapa do disco. Então, a gente nunca se refere às letras do Vinícius, sim à poesia, né? Porque ele é um poeta e mesmo que ele escreva a poesia musicada, acaba sendo sempre poesia, né? Vamos lá, agora sobre o crítico. Oliveira impõe à crítica musical um olhar respeitoso diante do disco, o que colabora para a boa compreensão deste dentro do campo jornalístico, despertando interesse em conhecer essa nova obra, mas principalmente porque Veiga Oliveira, por ele ser um musicólogo e por atuar na imprensa escrita como crítico de um dos mais importantes jornais brasileiros na época, o jornal Estado de São Paulo. Ele era professor, então ele escrevia também ensaios. Então, a diferença de crítica para ensaio é o tamanho, né? O ensaio é um texto mais longo, várias páginas. A crítica ela pode ser mais curta, né? Então, ambos perceberam a relevância do disco,
tanto do ponto de vista histórico quanto estético, por emergir justamente no momento anterior que o fenômeno bossa nova, que logo apareceria a bossa nova, e propôs um olhar atento às invenções e inovações que estavam surgindo. Então, isso é muito importante, sobre vanguarda, né? Então, no outro vídeo eu falei, né, dificuldade do Monteiro Lobato em enxergar, entender aquela obra da Anita Malfatti, né? Aqui o crítico conseguiu. Não por acaso, o LP Canção do Amor Demais teve uma importância fundamental para a música brasileira, além do violão de Gilberto nas duas faixas. Então, isso então, tem dois assuntos, né, importantes. O João Gilberto ele foi convidado, a ideia era que ele fosse participar de 5 músicas, mas ele acabou se desentendendo e ele participou, então, de Chega de Saudade. Vamos lá voltar, que eu vou falar aqui para vocês. Ó. Aqui. Então, ele, na primeira música, o Chega de Saudade e o Outra Vez, tá? Bom, outra coisa também importante é que o Irineu Garcia era o dono desse selo Festa, né? Selo Festa. E qual que era a ideia? Na verdade, ele queria convidar Dolores Duran para fazer esse disco. A Dolores Duran pediu caro demais e aí não deu certo. O Vinícius e o Tom queriam a Elisete, né? Então, assim, quando não deu certo a tratativa do Irineu com a Dolores, aí eles ficaram animados, né? E o nome Divina, né, que Elisete Cardoso, ela teve esse apelido por conta do Vinícius de Moraes, né? Então, eu acho que os dois se conheceram lá na hora de fazer o Orfeu da Conceição, né? Eles alcançaram prestígio e reputação, tá? O Tom Jobim já trabalhava na Odeon, né? Ele escrevendo arranjos e já acabava conhecendo também esse mundo musical, né, dos arranjadores, dos músicos. E o que causou esse espanto nesse disco? Então, vamos lá. Para mim, né? Porque muita gente depois falou sobre a batida do João Gilberto, realmente. A batida de João Gilberto no disco, no Chega de Saudade, mesmo outra vez, realmente fez uma diferença, as pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Só que a recepção do disco foi bastante tímida. Com exceção desse texto do José da Veiga Oliveira, não consegui achar nada. E o disco, pensa, a distância do disco, do lançamento do disco para essa crítica foi praticamente 10 meses, né? Para mim, os grandes interessados naquele disco não foi a crítica, e sim o público em geral, os músicos, né? A música popular não tinha ainda muito interesse, né? Os críticos não se interessavam muito. Quando chega a bossa nova, aí muda, tá? Com certeza, Canção do Amor Demais foi um marco da música popular brasileira, esse termo, né, que o crítico usou, e eu também usei no meu artigo, que eu falo, marco da música popular brasileira, contemporânea, tanto pela concepção moderna e inventiva dos arranjos e composições, quanto pela participação de Jobim, Vinícius e João Gilberto na concepção e confecção do disco.
No entanto, a gente não pode se esquecer de que não foi por acaso que esses 3 artistas foram considerados os mentores de uma nova proposta musical que estava surgindo, uma vez que o disco que eles realizaram era uma busca de renovação. Então, você está buscando, você demora para encontrar. Então, talvez fosse por conta dessa repercussão do disco que se tornou o disco de apresentação da bossa nova, né? Por conta disso, o João Gilberto também teve a oportunidade de gravar o single Chega de Saudade de um lado e Bim Bom do outro, né? E logo depois ele gravaria o Obalalá e o Desafinado. Então, saíram 4 músicas que iriam para o próximo LP dele, que está aqui, o disco Chega de Saudade, que vai ser o nosso assunto do próximo vídeo. Então, agora eu estou aqui com a bibliografia, falando ali do Música, Doce Música, do Mário de Andrade. O Bossa Nova e Crítica, que é o meu livro, na verdade, eu coloquei aqui a minha tese, que vocês encontram em PDF, no meu site mesmo, ou em vários lugares, é um exame da Bossa Nova pela crítica jornalística. Eu ganhei um prêmio de música da Funarte, prêmio Crítica de Música em 2010, e então, tive a oportunidade de publicar o Bossa Nova e Crítica. Tá? Esse meu artigo, Cansando Amor Demais, marco da música popular brasileira contemporânea, está na revista Permuse, então vocês também acham em PDF pela internet. Eu acredito que é muito bom, né, a gente encontrar um texto crítico que dê conta da música. Então, foi o caso desse texto que eu encontrei, e também de grande parte desses textos aqui da revista de música brasileira, né? Eu deixo aqui meu muito obrigado, deixo o meu contato, quem quiser entrar em contato, estou à disposição, muito obrigado para quem assistiu, e nos vemos, temos ainda 2 vídeos, um sobre o Chega de Saudade, e depois Chega de Saudade e a recepção crítica, né, que aconteceu no Carnegie Hall, e o terceiro vídeo a gente vai falar ainda da década de 60, vamos chegar no tropicalismo, tá? Festivais Tropicalismo. Muito obrigada e um abração. Tchau, tchau.